Montanhas monumentais, mares que parecem não ter fim e cenários de tirar o fôlego a cada curva. Essa é uma cidade que impacta desde o primeiro instante. Localizada no extremo sul do continente africano, a Cidade do Cabo foi um dos lugares mais especiais que eu conheci recentemente. Dona de uma beleza que eu diria ser avassaladora, um povo acolhedor, história profunda e uma força única. Uma cidade que me conquistou ainda da janela do avião. Vem comigo se apaixonar por Cape Town, a Cidade do Cabo. E começando o meu primeiro dia aqui na Cidade do Cabo, indo direto para a principal atração turística da cidade, a Table Mountain. Gente, e hoje o dia tá pra lá de especial. Olha só a Table Mountain completamente aberta. Provavelmente vou pegar uma fila gigantesca para subir, mas faz parte do rolê. Vamos lá. Gente, essa é a fila para quem já tem ticket, tá? Eu tô andando tem uns 5 minutos já, tentando encontrar o final da fila. Olha isso. Surreal. A melhor maneira de subir na Table Mountain, sem dúvida, é pelo teleférico, que já proporciona uma experiência incrível durante o trajeto. Mas também existem trilhas para quem quer viver a montanha de forma mais intensa. De qualquer maneira, chegar ao topo da Table Mountain é uma experiência marcante e praticamente obrigatória para quem visita a Cidade do Cabo. Bom, gente, 2 horas e meia até aqui de fila, tá? Olha o tamanho dessa fila até aqui. E ainda tem mais esse pedaço aqui, olha. Então eu acho que vai pelo menos mais meia hora sim, totalizando 3 horas de fila para subir hoje na Table Mountain. Isso porque eu já comprei os ingressos pela internet. A Table Mountain é sem dúvida um dos maiores símbolos da Cidade do Cabo e uma das paisagens mais impressionantes de toda a África do Sul. Com seu topo plano e imponente, ela domina o horizonte da cidade e cria um cenário que parece quase irreal. Não é à toa que esse é um dos cartões postais mais famosos do continente africano. Com cerca de 1000 metros de altitude, a montanha oferece vistas espetaculares da Cidade do Cabo, do oceano e da Península do Cabo. Lá de cima, a sensação é de estar diante de uma das paisagens urbanas mais bonitas do mundo, onde a natureza e a cidade convivem de forma única. Bom, gente, 3 horas e meia depois, finalmente a Table Mountain. O que acontece é o seguinte: são apenas 2 cabines para transportar esse povo todo, e cada cabine leva apenas 65 pessoas. E como hoje está um dia assim espetacularmente lindo, todo mundo teve a mesma ideia: vamos visitar a Table Mountain. Por quê? Aqui as condições climáticas costumam ser um pouco mais adversas. Então a neblina baixa,
fecha que você não vê nada. Então hoje está um dia assim, perfeito. E obviamente que todo mundo teve a mesma ideia de vir visitar a Table Mountain hoje. E se você olhar no mapa, você vai ver que a cidade do Cabo está lá no finzinho do continente africano, perto do Cabo da Boa Esperança, que é o cabo que divide o Oceano Atlântico e o Pacífico. E hoje dá pra gente ver o Cabo da Boa Esperança daqui. Agora, é de uma beleza realmente assim extraordinária. A vista que nós temos aqui de cima é muito bonita, mas considerando 3 horas para conseguir subir, mais o tempo depois para conseguir descer, reserve um dia no seu roteiro só para visitar a Table Mountain. Me disseram que o normal é esperar mais ou menos 1h30 por aí. A Table Mountain é muito mais que um mirante, ela faz parte de um parque nacional e abriga uma biodiversidade impressionante, com várias espécies de plantas nativas da vegetação conhecida como fynbos, típicas da região do Cabo. É um lugar de enorme importância ambiental e também cultural, já que a montanha faz parte da identidade da cidade e a vida de quem mora ali. E depois lá da Table Mountain, eu desci e vim até aqui a Base Camp, uma praia lindíssima aqui na cidade do Cabo. Vou circular por aqui com vocês, porque me disseram, um amigo me disse, e eu vi imagens, que o pôr do sol aqui é lindíssimo. E falando sobre a Table Mountain, gente, assim, incrível, é o ponto turístico principal aqui da cidade do Cabo, um dos cartões postais da África do Sul. Tem que visitar, não tem como não visitar. O motorista do Uber me disse que hoje foi um dia muito atípico, porque tinham muitos dias que o tempo estava nublado, que a montanha estava encoberta, e hoje a previsão do tempo era assim, impecável para visitar a Table Mountain. Então por isso que estava muito cheio, né? Então eu fiquei 3 horas e 40 minutos para subir e 1 hora para descer. Então assim, dica importante, compre o ingresso pela internet, o link está aqui embaixo. Já deixei o link aqui embaixo para vocês poderem comprar. Cheguem bastante cedo, olhem a previsão antes e tenham em mente que a fila pode ser grande. Isso pode comprometer os seus planos para o resto do dia. Hoje, por exemplo, não daria para fazer mais nada. Então eu só peguei o Uber, vim até aqui, a Base Camp, para curtir o fim do dia e o pôr do sol por aqui mesmo.
Gente, eu vou dizer para vocês, que lugar mais lindo. Olha isso. Tem um parque aqui, um jardim. Aí aqui tem a praia. Essas pedras. Nossa, assim, o visual aqui é muito bonito. E o mar, né, é uma cor incrível. Vocês estão vendo que não tem ninguém na água, né? Porque tá muito gelada a água. Eu acho que a água daqui deve ser naturalmente gelada. Mas como hoje não é um dia muito quente, né? Hoje, lá em cima na Table Mountain, tava gelado. Então eu acho que as pessoas ficam só no sol mesmo. Bom dia, povo, tudo bem com vocês? Eu vim conhecer o famoso Waterfront, que é um dos lugares mais visitados aqui da cidade. O meu hotel fica em Waterfront, mas não consegui vir ainda porque eu tive programação mais intensa nos 2 primeiros dias. E esse aqui é o Battery Park. O meu hotel está exatamente ali, ó. Aquele teto ali é do meu hotel. E daqui a gente tem uma vista já de um primeiro canal. Ao fundo temos a Table Mountain, que hoje está parcialmente encoberta. Olha lá. Agora não seria um bom momento para visitar a Table Mountain, porque provavelmente não vai ter muita visibilidade lá de cima. E, gente, é uma cidade muito, muito, muito bonita, tá? Bonita, moderna, agradável. Nossa, definitivamente é um lugar que eu vou voltar mais vezes e com mais tempo, né? Lembra que eu falei para vocês que o clima lá na Table Mountain é sempre bastante imprevisível? Olha lá, já abriu mais. Agora já teria visibilidade para visitar. Uma dica quando vocês forem visitar, sempre checar a previsão do tempo, né? Uma vantagem é que o ticket para visitar vale por 9 dias. Então você pode comprar, se o tempo não estiver bom, você deixa para ir outro dia, obviamente, desde que você tenha a agenda aqui na cidade. Seguindo o nosso roteiro aqui pela Waterfront, aqui é o Museu de Arte Contemporânea da cidade, um prédio muito bonito. Eu não vou visitar porque é muito grande, eu não tenho tempo para isso, mas fica aqui em Waterfront e tem uma lojinha ali embaixo com coisas muito legais. O preço é salgado, como toda lojinha de museu costuma ser, mas tem coisas muito bonitas. Aqui nessa parte mais alta tem essa moldura que o povo vem fazer fotos, né, com a Table Mountain ao fundo. Gente, é uma região muito legal da cidade, tá? Eu tô assim apaixonado por Cape Town. A boa notícia é que tem voo direto de São Paulo para cá com a South African, e não é um voo tão longo assim, viu? É um voo de cerca de 8 horas, né? Acho que menos de 8 horas, na verdade. Então facilita bastante, né? Facilita tanto que eu tenho visto muitos brasileiros aqui em Cape Town e a gente é sempre muito bem recebido. Quando fala que é do Brasil, o sorriso se abre na mesma hora. O nome oficial dessa parte da cidade
é Victoria and Alfred Waterfront. Por que Victoria and Alfred? Em homenagem à rainha Vitória e ao filho Alfred, que inauguraram a primeira parte deste porto aqui na Cidade do Cabo em 1860. Então você vai ver um VA Waterfront ou Victoria and Alfred Waterfront, é justamente, ou Waterfront, né, como dizem os britânicos, né, com toda a pompa e circunstância. Você vai ver justamente por isso, né, por conta dessa homenagem à rainha Vitória. E aqui você pode fazer também passeio de barco. Deve ser um passeio bem bacana. Inclusive, se vocês quiserem fazer o passeio de barco, né, vou deixar o link para esse passeio aqui embaixo na descrição do vídeo ou neste QR Code que está aparecendo agora aqui na tela. E essa aqui é a Clock Tower, Torre do Relógio. Foi construída em 1882 para ser o escritório do chefe do porto. Então, naquelas janelinhas ali em cima ficava o chefe do porto controlando a entrada e a saída das embarcações aqui do porto de Cape Town. Uma curiosidade é que o relógio dela veio de Edimburgo e eles não sabiam que ela tinha essa cor meio avermelhada. E ela ficou abandonada durante um bom tempo, tá? E foi restaurada recentemente, e durante os processos de restauro descobriram que a cor original dela era esse tom de vermelho. Então hoje ela tem a cor semelhante, ou pelo menos muito próxima à cor original de quando ela foi construída. Gente, olha a foca, olha isso! Nossa, eu tô chocado que eu acabei de ver uma foca do nada aqui na água. Talvez seja comum, talvez não, mas, meu, acho que eu nunca vi uma foca antes na vida. Não, já vi sim. Mas, que incrível! E, gente, eu tive que comprar algumas coisinhas, né? Alguns artesanatos, umas coisas lindas. E aí eu cheguei agora aqui, ó, na roda gigante de Cape Town. E vamos nós dar uma volta aqui na Cape Wheel, a roda gigante da Cidade do Cabo. Acho que vamos ter vistas bonitas daqui de cima e hoje o dia tá assim, espetacularmente lindo, gente. Olha esse céu azul aqui atrás. E vamos subindo. Novamente, é uma região muito bacana da cidade. É um dos pontos turísticos, né? Um dos maiores pontos turísticos aqui de Cape Town, ao lado da Table Mountain. E hoje, domingo, parece que tá ainda mais especial, né? Tem várias partes em obra, porque estão ampliando, né, construindo mais instalações aqui. Olha lá, a gente tem aqui a Table Mountain,
Que coisa mais linda! E daqui a gente vê toda a região, né, do waterfront. Ali um estádio, né? Quem se lembra da Copa do Mundo da África do Sul vai se lembrar desse estádio, né? Sensacional. O passeio dura 15 minutos e custa 275 dinheiros daqui da África do Sul, e que dá mais ou menos uns R$80. Honestamente, eu não achei barato, eu achei caro, para falar a verdade, né? Mas já que estamos aqui, né? Então vamos aproveitar para ver Cape Town de um ângulo diferente. E depois do passeio de roda gigante, eu fui agraciado com esse belíssimo coral se apresentando nas ruas de Cape Town. E eu corri um monte para vir aqui visitar o Castelo da Boa Esperança antes de fechar, que é um dos lugares assim mais emblemáticos do ponto de vista histórico aqui da cidade do Cabo. Vou contar um pouquinho da história desse lugar para vocês, mas eu imaginei que dava para vir a pé, e de fato do meu hotel até aqui foi super perto, mas eu conheci um lado um pouco diferente de Cape Town. É um lado que toda cidade grande tem, que é um lado mais sujo e talvez até mais perigoso. Eu estava passando por uma ruazinha na parte de trás de um shopping, e uma segurança me viu, arregalou os olhos e falou assim: senhor, o que você está fazendo aqui? Quando ela falou isso, eu pensei, opa, alguma coisa errada, talvez esse lugar não seja tão seguro assim. E aí ela falou assim: vai reto, ninguém vai fazer nada com cara branco. Ela disse exatamente isso pra mim. E eu segui, passei por dentro de um terminal de ônibus e cheguei aqui no Forte. Mas com certeza eu vou voltar pro hotel de Uber. O Castelo da Boa Esperança é um dos marcos históricos mais importantes da cidade do Cabo e também uma das construções coloniais mais bem preservadas da África do Sul. Erguido no século XVII pelos holandeses, o castelo nasceu em um período em que o Cabo era um ponto estratégico fundamental nas rotas marítimas entre a Europa e o Oriente. Originalmente, sua função era proteger o assentamento criado pela Companhia Holandesa das Índias Orientais, além de servir como centro administrativo, depósito de suprimentos e fortaleza militar. Com seu formato de estrela, típico das fortalezas da época, o castelo foi projetado para resistir a ataques e garantir o controle da região, que tinha enorme importância para o comércio internacional. Mas visitar o Castelo da Boa Esperança hoje é também entrar em contato com os capítulos complexos da história sul-africana. Mais do que uma construção militar, ele se tornou um símbolo do período colonial, das disputas pelo território e das estruturas de poder que ajudaram a moldar o país ao longo dos séculos. Caminhar pelos seus pátios, muralhas e salões é como fazer uma viagem no tempo.
Cada espaço revela um pouco da presença holandesa no sul da África e ajuda a entender como a cidade do Cabo se desenvolveu a partir desse ponto estratégico à beira-mar. Hoje o castelo funciona como importante patrimônio histórico e cultural, preservando memórias que ajudam a compreender não apenas o passado colonial da cidade do Cabo, mas também as origens de muitas das transformações que marcaram a história da África do Sul. Olha só, ele abre de segunda a domingo, das 9 às 16 horas, sendo que a última entrada às 3h45 e custa 50 dinheiros, que dá mais ou menos uns 15 reais a entrada. E como eu cheguei depois da última entrada, eles deixaram eu entrar de graça para visitar rapidamente o castelo, mas eu gostaria de ter mais tempo, né, para poder conhecer melhor o museu, mas mesmo assim valeu super a pena. E eu aproveitei minha passagem pela cidade do Cabo para fazer um safari, que eu já mostrei no vídeo anterior. Mas eu vou deixar aqui também para que fique um roteiro bem completinho, e se você ainda não viu, tem a oportunidade de ver agora como funciona um safari saindo da cidade do Cabo. E se você já viu, é só pular essa parte. O passeio saiu por volta das 8 da manhã da cidade do Cabo e eu reservei esse tour com uma semana de antecedência pela Get Your Guide e custou $230. O passeio inclui o transfer ida e volta, almoço e degustação de vinhos sul-africanos. O link para reservar o mesmo passeio está na descrição do vídeo ou no QR Code que está aparecendo na tela. Nós fizemos uma paradinha de 10 minutos nesse posto aqui atrás, para a galera poder usar o banheiro. A gente está viajando nessa van aqui. Daqui até a reserva vão ser 2 horas a 2 horas e meia, mais ou menos. A reserva fica distante cerca de 180 quilômetros da cidade do Cabo e a viagem é feita normalmente em 2 horas, caso não tenha atrasos ou desvios. E passamos por algumas regiões lindíssimas da África do Sul, mas também passamos por algumas partes muito pobres, com enormes favelas na beira da estrada, algo muito diferente do que vemos na cidade do Cabo. À medida que nos aproximamos da cidade de Towns River, onde fica o safari, a paisagem muda significativamente, onde é tudo mais árido, afinal, estamos na região semiárida do Karoo, cercada pelas montanhas Langenberg e Outeniqua. E tudo isso cria um cenário bem diferente da savana clássica de safari, mas mesmo assim, a paisagem é lindíssima. Essa região também é famosa na África do Sul pela produção de vinhos. E chegamos à sede da Aquila Safari por volta das 11 da manhã e fomos recebidos já com uma degustação de vinhos e em seguida fomos almoçar antes do passeio. Tinham muitas opções de comida e também de sobremesas. Então, a viagem lá de Cape Town até aqui durou 3 horas, mas foi uma eventualidade porque parece que a estrada principal estava bloqueada por conta de um acidente e tivemos que dar uma volta. Mas normalmente leva 2 horas e 20 mais ou menos de Cape Town até aqui. É uma área bem grande que pertence à agência que faz o passeio, né? Almoçamos, um almoço incluso no passeio também. Agora esperando uma meia horinha para a gente poder embarcar no veículo que nós vamos fazer o safari. Tem uma estrutura muito boa, é um lodge, na verdade você pode inclusive se hospedar aqui. Deve ser bem interessante se hospedar aqui, viu? Olha só, tem umas cabanas muito bonitinhas.
tem esse prédio maior aqui com outros apartamentos, tem piscina, um lugar muito legal. Tem essas cabanas um pouco mais afastadas, olha. Tem um lago aqui, será que tem crocodilo nesse lago? Talvez tenha, viu? Mas, gente, é no meio do nada o lugar, né? Tem sinal de celular, importante dizer. Uma boa parte da viagem até aqui tinha sinal de celular, sim, né? Só quando a gente entra mais no meio das montanhas que a rede cai. Mas, assim, o 5G funcionou a viagem quase toda até aqui, viu? A reserva foi criada em 1999 e possui cerca de 10 mil hectares, equivalente a aproximadamente 14 mil campos de futebol. Eles dizem que o objetivo foi introduzir animais e criar uma experiência de safari relativamente próxima à cidade do Cabo. Hoje, ela é conhecida por oferecer um safari onde é possível ver os Big Five, os 5 animais mais famosos da África: leão, elefante, búfalo, leopardo e rinoceronte. Mas este safari também vem acompanhado de algumas polêmicas, e isso é algo que muitos turistas só descobrem depois de visitar o lugar. Uma das principais críticas é que quando compramos este tipo de passeio, não somos avisados de que o safari é feito em uma região controlada. Em outras palavras, como se fosse um grande zoológico, com cercas eletrificadas e espécies de animais isolados uns dos outros. E é deste ponto também que parte a segunda crítica, é que seria uma experiência controlada demais e diferente de grandes parques nacionais da África do Sul e de outros lugares no continente africano, onde os animais vivem em áreas imensas e totalmente selvagens. O Àquila é uma reserva privada relativamente pequena para tantos animais. Por causa disso, alguns especialistas e viajantes mais experientes dizem que o safari aqui pode parecer mais previsível. Há relatos de que certos animais recebem alimentação suplementar ou ficam em áreas separadas para facilitar a observação pelos visitantes. Isso aumenta bastante a chance de ver os famosos Big Five, mas também levanta a discussão até que ponto essa experiência continua sendo um safari realmente selvagem. Mas independente das questões que envolvem o safari, sobre ele ser um zoológico ou não, ver o meu primeiro hipopótamo da vida foi de arrepiar. Ele estava lá no lago, aproveitando a água fresca e fazendo as suas necessidades neste belíssimo dia de sol. Esses animais são bastante temperamentais, não dá para chegar muito perto e eles podem pesar mais de 4 toneladas. Um pouco mais adiante, vimos um rinoceronte bem de longe e logo à frente encontramos 2 girafas lindíssimas. Esse avestruz estava bem na beira da estrada, parece que foi colocado ali só pra gente ver, e talvez tenha sido mesmo. Andamos um pouco mais e encontramos uma enorme família de gnus. Esses animais vivem em grandes manadas e são famosos por suas migrações em busca de pasto e água. A mais impressionante acontece no Serengeti e no Masai Mara, onde milhões de gnus atravessam rios cheios de crocodilos em uma das maiores migrações de animais do planeta. E como esses aqui estão presos, essa migração não acontece. E mais zebras pelo caminho.
Até que tivemos um contato de arrepiar, o meu primeiro rinoceronte. Outro episódio ligado ao grupo que opera a reserva envolve a caça ilegal de rinocerontes, um problema muito comum na África do Sul. Outras reservas da mesma empresa tiveram ataques de caçadores, incluindo casos em que rinocerontes foram mortos para a retirada do chifre. E isso levou os parques a adotarem medidas controversas, como cortar ou aparar os chifres dos rinocerontes para evitar o interesse de caçadores. E é o caso deste aqui e de toda a sua manada que encontramos mais adiante. Em seguida, fomos até o setor dos leões, que ficam presos dentro de uma área relativamente pequena, onde não existem outros animais que eles possam caçar. Dessa forma, o pessoal do safari alimenta os leões. Ficamos um bom tempo aqui tentando ver os animais, mas eles estavam dormindo. E vocês, conseguem ver algum leão aqui nessa imagem? A gente está fazendo passeio nesse caminhãozinho aqui, olha, balança bastante, porque as estradas são muito ruins. E fizemos uma pausa aqui para usar o banheiro e tomar mais vinho. E teve gente jurando que viu o leão, mas eu não vi nada, tá? Tudo bem também, né? E na volta para a base do safari, o momento que eu mais esperava, encontramos os elefantes, o meu animal favorito. E vamos ao meu veredito. O Aquila Safari está mais para um enorme zoológico do que para um safari tradicional. Mas para quem nunca fez um safari na vida e tem o desejo de ver esses animais maravilhosos de perto, vale muito a experiência. Eu não sou a favor do turismo de exploração animal, pois a maioria envolve maus tratos, mas confesso que neste caso eu não me senti com a consciência pesada. No grupo que fez o passeio comigo, as opiniões foram divididas. Muitos gostaram e outros se incomodaram e chamaram o safari de fake. Na real, em um safari tradicional, a gente não tem garantias de ver todos os animais. Aqui você verá todos eles, ou pelo menos a maioria. E vocês, o que acharam deste safari? Quero muito saber a opinião de vocês nos comentários. No fim da tarde, iniciamos o nosso retorno para a cidade do Cabo, novamente passando por paisagens lindíssimas dessa região da África do Sul. O retorno foi mais rápido, um trajeto de aproximadamente 2 horas.
E esse foi o meu roteiro na Cidade do Cabo, um lugar que definitivamente eu vou voltar mais vezes, especialmente para poder visitar com mais calma. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante pro Voo na Janela. Siga o canal caso ainda não sigam e até o próximo vídeo.